Bem, foi uma benção estar com vocês todos aqui. Meu nome é Michael Lindsay. E provavelmente é a 11ª vez que eu venho visitar o Mackenzie. Por uma década, eu me interessei em criar conexões ótimas com as comunidades cristãs no Brasil e nos Estados Unidos. Por uma década, eu fui presidente do Gordon College lá em Boston. E assim que eu virei presidente da Taylor University, que também é uma universidade cristã em Indiana, houve sempre essa paixão por desenvolver a liderança, não só entre os estudantes, mas também dentro da igreja. Então, foi uma honra muito grande quando o Solano falou comigo e perguntou assim, olha, você não quer vir aqui falar um pouquinho com a gente? Além desse trabalho que nós temos nessa instituição, eu sou uma pessoa que aprende, estudo liderança. Já entrevistei um dos maiores líderes na América Latina. CEOs de companhias muito grandes, como JP Morgan Chase, o da Pepsi, ou também do Walmart. Também entrevistei presidentes de grandes organizações sem fins lucrativos, Harvard, Stanford, enfim, diversas. E também entrevistei centenas de líderes governamentais, por exemplo, Bush, presidente Carter. Também entrevistei a Condoleezza Rice, Colin Powell. Foram líderes de diversas áreas. E eu venho aqui trazer para vocês alguns insights de todas essas experiências e também falar um pouquinho sobre a liderança. Também gostaria de falar sobre o Todd Chapman. Ele teve uma carreira muito interessante nos Estados Unidos, no Departamento de Estado, e foi um dos diplomatas mais sêniores do mundo. Trabalhou na Embaixada do Brasil, cresceu aqui, estudou na Chapel e também deu aula por aqui. E o Todd, ele me incentivou muito no meu trabalho aqui no Brasil. Então, é muito legal conhecer vocês a todos aqui. Espero que vocês, qualquer hora, apareçam lá em Indiana para me visitar. São algumas horinhas só de Chicago. É um lugar incrível, estão fazendo coisas grandiosas ali. Já perceberam que daí onde vocês sentaram, demos uma cópia para você do livro Lead Like Jesus. Eu acho que é um recurso incrível para todos vocês. Nessa primeira sessão, nós vamos falar um pouquinho e dar uma orientação a vocês sobre como é que nós podemos liderar como Jesus. Especialmente, lidar como Jesus é seguir a maneira de como servir, ser guiado pelo Senhor em tudo que Ele faz na nossa vida. E o autor faz um contraponto muito interessante. Diz que liderar como Jesus é a maneira como você aprende a prestar atenção na sua própria liderança. Em qualquer momento em que você procura a influência do pensamento, do comportamento, do desenvolvimento na sua vida pessoal, profissional, você está no papel de líder. A liderança não é a mesma coisa que a autoridade. A autoridade tem a ver com a posição e o status, mas a liderança é um relacionamento com as pessoas que te seguem. Você não consegue ser um líder sem seguidores. Às vezes, você é líder por conta da sua posição dentro do Mackenzie, ou na igreja, ou outra empresa ou organização, mas muitas vezes você lidera sem ter essa posição ou sem ter esse status, simplesmente porque você consegue persuadir as pessoas para seguirem você. Uma das coisas que ele também diz é que liderar servindo não é uma opção. Em vez disso, é, na verdade, uma obrigação de como nós devemos pensar a liderança e tratar de como nós seguimos com essa responsabilidade. Tem a ver com a maneira como Jesus pensava em liderar. Como é que nós conseguimos pensar em todas essas esferas diferentes de responsabilidade? No seu livro, na página 31, na página 31, tem um diagrama bem sucinto que mostra como é que nós podemos pensar em esferas diferentes de liderança. Em primeiro lugar, nós temos que nos liderar a nós mesmos.
Isso quer dizer ter essa virtude, esses valores na vida que disciplinam as nossas práticas. Se você não consegue ter disciplina sobre si mesmo, fatalmente você não vai conseguir exercer essa disciplina com outras pessoas. Exercitar isso tudo com você é muito importante, é uma parte importante. E as Escrituras nos mostram isso também. Mas aí você pode ver que tem um outro círculo em volta que ele aparece quando você começa a liderar outras pessoas. Na Bíblia existem vários exemplos. Pessoas que estavam liderando as outras. Podemos pensar nesse relacionamento fundamental, como, por exemplo, aluno e discípulo. Nós vemos isso na vida de Jesus com os apóstolos. Mas isso também reflete Paulo com Timóteo. Todos esses tipos de relacionamentos individuais entre duas pessoas, uma liderando a outra. E aí você também tem um outro nível maior ainda de responsabilidade quando você está liderando uma equipe de pessoas, não só uma pessoa, mas um grupo. A maioria das pesquisas diz que o tamanho ideal de grupo é de entre 7 e 10 pessoas para serem lideradas por um. E normalmente nós não queremos liderar. O ideal é não ser mais que 10. Queremos uma massa crítica. 7 é o número ideal. Quando nós pensamos em estruturar as coisas no Mackenzie, isso pode te ajudar a pensar num tamanho de equipe interessante. Isso foi feito, isso baseia muitas pesquisas, norteia muitas delas. E aí, nós aumentamos esse escopo, não só liderando uma equipe ou uma pessoa, e aí, liderar uma organização. A razão de você estar aqui, ter sido convidado para hoje, é porque você tem um papel importante e você ajuda na liderança dentro do Mackenzie. E o que você faz é para um bem maior. Então, quando você pensa em desenvolver essa irmandade, essa comunidade entre todas as pessoas, você percebe que você é parte de uma equipe enorme. Eu tenho muita coisa vermelha que eu uso do Mackenzie, eu gosto de como vocês fazem o seu branding, a sua comunicação, e trabalham com sua marca. Mas o que me pega mesmo é esse senso de comprometimento para essa missão maior que o Mackenzie tem. É por isso que é assim que nós exercitamos a liderança. E ele nos ensina no livro que nós precisamos prestar atenção em todos esses círculos em nossas vidas, em todos os níveis de engajamento, todos os níveis diferentes de responsabilidade e as expectativas que nós temos. Quando nós começamos a tentar entender tudo isso, o Blanchard diz que existem 4 domínios importantes na liderança. O coração, que tem a ver com essa parte emocional de tudo que nós fazemos. Ninguém vai seguir você se eles não sentirem que eles entendem um pouquinho sobre o seu coração. Existe uma intenção, uma ação intencional que nós precisamos fazer, porque é quando a gente decide falar ou não, se a gente vai dar alguma informação ou não a respeito de nós mesmos. Se eu quero liderar um grupo, eu preciso falar um pouco de mim. Sou casado, tenho 3 filhas, 3 jovens, adolescentes. Vou escrever um livro sobre ser pai de mulher adolescente. Porque, olha, são lágrimas no café da manhã. Porque tem drama de verdade, e muito. E se eu vou liderar de verdade, você tem que entender o que está dentro do meu coração, o que eu sinto de verdade, quais são os meus valores, o que eu quero dizer com tudo que eu digo. Nós também temos que liderar com a nossa cabeça. Muitas vezes, o desafio da liderança é que, quando você está liderando, você sabe mais sobre uma situação específica, ou um desafio, uma oportunidade, do que as pessoas que você lidera. E é uma dinâmica interessante, porque você tem que trazer a sua mente dentro desse fato que você está num espaço emocional diferente do que eles estão. A liderança é como se você estivesse numa montanha-russa, lá na Disney, sabe? Quando o líder está naquela parte de cima, bem no topo da montanha, e tem gente que está lá mais para trás naquela montanha-russa, quando o líder estiver na parte de baixo da montanha-russa, naquele momento, outras pessoas estão lá em cima, num outro carrinho. Muito da liderança tem a ver com trabalhar com as suas próprias emoções e entender que você está em momentos diferentes do ponto de vista emocional do que as pessoas que você lidera. Então, não é só o coração, você também tem que ter esse discernimento com a sua mente, com a sua cabeça, entender como é que tudo isso afeta as pessoas, como é que você responde a tudo isso. Isso requer
realmente trabalho cognitivo muito, muito pesado. Terceiro, tem a ver com as nossas mãos. Uma das coisas mais legais sobre os exemplos de Jesus é que ele estava disposto a fazer todo esse trabalho com seus discípulos. E deve ser a mesma coisa com você e também comigo. Uma das maneiras práticas de experimentar tudo isso é certificar de que você, de vez em quando, a maioria das vezes, está se conectando com a sua equipe e ajudando eles mesmos a fazer o próprio trabalho. Eles podem ver e sentir que estão no mesmo time que você. Eu não sei sobre o Brasil, mas lá nos Estados Unidos, hoje, estamos em um tempo muito difícil. É difícil preencher vagas nas nossas empresas, especialmente na área de serviços. Pessoas que trabalham com catering. Serviços, em geral, são posições tão difíceis de se preencher. A zeladoria. Então, às vezes, os donos, eles acabam tendo que ir lá servir, ajudar num restaurante, por exemplo, servir os alunos, porque isso é um símbolo muito importante para o pessoal que trabalha com zeladoria e com catering. Porque eles querem entender que estão sendo apoiados. Toda essa irmandade, comunidade, depende de um senso de conexão e que mostra que nós queremos fazer as coisas juntos. Liderar com o coração, liderar com a cabeça, liderar com suas mãos. E também você lidera com os seus hábitos. Uma coisa maravilhosa que eu descobri fazendo entrevistas com pelo menos os 50 dos maiores líderes. A maioria das vezes, eles têm hábitos e práticas que permitem com que ele seja mais efetivo. Por exemplo, a maneira como eles lidam com os e-mails ou respondem a chamados telefônicos. Eles têm um ritmo de trabalho, ou uma vez por semana, eles se reúnem com as pessoas ou não, mas é uma prática. Parece que é como se fosse a pessoa que vai correr uma maratona e ela cria esse método de treinamento. Quais são esses hábitos? E o que pode ajudar a gente a ser um bom líder? O coração, a cabeça, as mãos e os hábitos. Tudo isso são características específicas dos nossos líderes, especialmente se nós queremos liderar como Jesus. A grande batalha de fazer isso como Jesus é o que ele chama de ego, que na verdade significa afastar Deus. E nós vamos usar esse acrônimo de inglês o tempo todo. Muitas vezes, nós queremos trabalhar como Jesus, mas a gente não segue a palavra liderança, mas tem uma solução para isso nesse trabalho. Quando ele diz o seguinte, o que nós estamos tentando fazer é prestar atenção nessas práticas de hábito que não deixa você fazer isso como Jesus. E aí você tem que tratar com emoções que elas rebatem a você, a mim e a todos nós. A primeira coisa é o orgulho. Nós estamos muito orgulhosos de nós mesmos ou muito emocionados e ansiosos com tudo que nós podemos trazer para esse trabalho. Essa combinação, medo e orgulho, elas inibem as nossas habilidades de liderar de verdade. E existe uma série de soluções e coisas que ele mencionou que podem ser importantes para nós que estamos tentando liderar de uma maneira mais efetiva. Ele disse que nós precisamos tomar cuidados, porque a gente não quer se tornar aquela pessoa que não necessariamente se reflete o que Jesus gostaria. E uma maneira de nós respondermos a tudo isso é uma solução simples. E seria exaltar somente a Deus, que também faz o acrônimo de ego. Funciona como se você fosse uma pessoa que cuida de tudo o que Jesus quer que nós façamos. O trabalho que nós fazemos todos os dias. Senhor, eu quero honrar ao Senhor. Eu não sei quais são os seus hábitos diários, mas mais ou menos umas 550 pessoas, de todas elas que foram entrevistadas, elas permitem, por exemplo, responder a uma chamada telefônica. A Condoleezza Rice, ela foi secretária de Estado nos Estados Unidos, mas antes disso ela foi conselheira da Segurança Nacional. Ela uma das estudantes mais novas da universidade, na faculdade onde ela estava. Ela toca piano
E ela também ama esportes. Ela é brilhante, mas aprendeu muito cedo que ela tinha que desenvolver hábitos diários. Não importava onde ela estava. Ela, por exemplo, ela queria garantir que ela dormisse 8 horas por noite sempre. Uma coisa que eu vi nessas entrevistas é que os líderes procuravam dormir sempre a mesma quantidade de noite. Ela também fazia exercícios, ela usava um tempo para ler e também ler as escrituras. Uma das coisas que nós controlamos, eu e você, é a nossa agenda. Mas no fim do dia, nós é que decidimos como é que nós usamos os nossos minutos ao longo do dia. A Condoleezza Rice era muito ocupada e ela encaixava o estudo, ela encaixava orações, encaixava leituras e dormia direitinho. O que mais que nós conseguimos fazer? Muitas vezes nós esquecemos, mas desenvolver esse tipo de prática e ter uma maneira de perceber que com tudo isso nossa vida vai mudar é importante. Então, exaltar a Deus deve ser um hábito diário. Uma das outras coisas que nós podemos fazer como líderes é que nós podemos liderar de maneiras diferentes para situações diferentes. Nós chamamos de liderança situacional. Existem pessoas diferentes, com tipos de seguidores diferentes, e nós precisamos calibrar e ajustar a nossa liderança de acordo com as necessidades daqueles indivíduos e o desenvolvimento do processo. Isso está aí no seu livro? Eu acho que está, deixa eu ver, na página 128, no finalzinho dela. Eu acho que ele aqui fala como é que existem estágios diferentes de desenvolvimento. Tem o novato, que é o básico, e a maneira como nós lideramos os novatos é importante. São pessoas que estão começando, você dá instruções diretas, você ensina essas pessoas o que fazer. E aí, num outro momento, eles viram aprendizes. E aí, você ensina eles a se desenvolver e a se tornarem mais fortes e melhores. No terceiro estágio, é o que nós chamamos de journeyman, que é o trabalhador. Isso é uma palavra usada na Idade Média, em que você fica especificamente pronto para uma área de trabalho. Você realmente mentora essa pessoa. Você traz um trabalho de coaching ao longo do caminho. Pode ser que pessoas na sua equipe são mestres nos que elas fazem. E nessa circunstância, você dá para eles autonomia e você dá para eles um incentivo. Uma das coisas importantes que você deve lembrar aqui é que você lidera de maneiras diferentes com base no desenvolvimento das pessoas da sua equipe. Então, se você ainda não fez isso, é importante você parar e avaliar qual é a capacidade das pessoas da sua equipe e como é que você pode ajudá-los a serem mais eficientes. E nós lideramos de maneiras diferentes essas pessoas. Se você trabalha com um novato, você vai ser mais direto, mais específico, vai falar exatamente o que ele deve fazer, como, quando e por quê. Mas se você está trabalhando com o trabalhador journeyman, que é uma pessoa de nível 3, em vez disso, você vai trabalhar um pouco mais com coaching, você vai aconselhar. Muitas vezes, você lidera fazendo perguntas em vez de dar instruções. A liderança situacional, ela afeta como é que nós pensamos no arco de desenvolvimento da pessoa que trabalha. E nós precisamos trazer diferentes níveis de gerenciamento com base nas habilidades e no desenvolvimento das pessoas que trabalham conosco. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender para as pessoas que respondem a você, seja qual, não importa a diferença, é que nós precisamos avaliar o nível de trabalho deles para saber se eles são novatos, se eles são aprendizes, se são trabalhadores, se são mestres, e como é que nós lideramos as pessoas em diferentes níveis de acordo com o nível que elas estão.
Há diferentes tipos de líderes que as pessoas querem seguir, e muito da liderança tem a ver com ser uma pessoa que traz inspiração para que as pessoas queiram seguir. Ser um líder não é autoridade, não é demanda, mas tem a ver com o relacionamento que você tem com os seus seguidores. Você quer atraí-los para que eles sintam que eles podem buscar a ajuda em você e que eles podem te conhecer melhor. E há formas diferentes de responder, dependendo se você está ensinando um novato, um aprendiz, um trabalhador, um mestre, e você tem que pensar de formas diferentes, dependendo com quem você está falando. Então, eu queria chamar, então, aqui o Todd para falar um pouquinho sobre como ele lidou com isso e falar de um dos artigos sobre, escrito pelo Peter Drucker, que fala muito sobre que fala sobre liderar você mesmo. Então, Todd, eu queria passar a palavra para você. Muito bom dia a todos. Que grande prazer estar aqui com vocês esta manhã. É realmente uma grande honra para eu estar aqui no Mackenzie, uma instituição que eu conheço de décadas. E simplesmente para ter esses momentos juntos, irmãos e irmãs na fé, para pensar em como podemos ser melhores líderes. Simplesmente a visão que os líderes da sua instituição têm para passar um sábado juntos, pensando na liderança, eu acho que é um sinal de um bom futuro para essa organização. Então, realmente, muito obrigado, presidente, senhor Robbins, pastor Robbins, e a todos pela essa oportunidade. E é claro que é uma grande alegria estar aqui com o meu grande amigo Michael Lindsay, que eu conheci 10 anos atrás por causa do Brasil. Eu conheci ele na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova York. Eu era ministro conselheiro número 2 da Embaixada, em Brasília, e ele apareceu no evento onde eu estava falando. Então, graças ao Brasil, eu ganhei um grande amigo. Um amigo americano, agora juntos aqui no Brasil. Liderança é um tema fantástico. Todos nós aqui nesta sala somos líderes. Isso já existe. Então, esse realmente não é um dia para dizer como ser líder. Vocês já são líderes, nós já somos líderes. Mas que grande privilégio de passar um dia juntos para pensar em como possamos ser melhores líderes. Pense bem, se gastamos bem esse dia e melhoramos 1% em nossa eficiência e impacto, pensando numericamente, retorno de investimento, esse é um grande dia. Mas realmente 1% não é um alvo muito agressivo, né? Eu acho que o presidente tem uma porcentagem maior na cabeça. Então, que privilégio estar juntos para eu, para vocês, aprender mais sobre liderança e espero que ganhamos alguma coisa durante esse dia. Interessante essa apresentação de liderança de diferentes tipos. Eu já fui chefe da missão 3 vezes na minha vida. Em Moçambique, na minha carreira diplomática. Uma vez em Moçambique, 2007 a 2010. Uma embaixada pequena, relativamente. Então, meus gerentes não tinham tanta experiência. Então, eu tinha que ser um pouco mais de instrução. Tem que fazer assim, isso que tem que fazer com aqueles que são mais júnior. Precisava de um jeito. Eu tinha que dar mais instrução e menos, talvez, inspiração. Pense bem. Depois eu fui embaixador no Equador, que é uma embaixada do mesmo tamanho. Os líderes meus tinham 10 anos de experiência, mais ou menos. Tá bom. Então, mesmo com esse gráfico, você tem que alterar seu jeito. Tem que alterar a maneira que está comunicando e a maneira em que você está realmente mostrando o coração e o desejo do líder do momento.
E depois, eu fui embaixador aqui, onde eu já era número 2 no passado. E o que é diferente? Esse é a 6ª maior embaixada do mundo, aqui em Brasil. 1.500 empregados em todo o território brasileiro. Então, seus líderes, o chefe do FBI, o chefe do Departamento de Comércio, já estão no topo. Já são de muita experiência. Então, está nesse último quadro. Aí é sugestão, você já pensou nisso? Vamos pensar como seus esforços alinham com a maior visão que nós temos? Porque quando eu tentei, como número 2 da embaixada, 10 anos atrás, 11, trabalhando com essa gente, eles não queriam ser liderados, né? Eles já sabem. Então, chega novo chefe dizendo a vocês como fazer. Tá bom, vamos manter distância dele, porque eu quero continuar na minha, porque eu já tenho toda a experiência. E vocês têm esse mesmo desafio. Vocês que estão liderando pessoas que já têm muita experiência, que já sabem seu trabalho. Muito obrigado. E uma coisa na vida diplomática é que nós estamos sempre rodando. 2, 3 anos, se roda. Está rodando, rodando. Então, se eu não gosto do meu chefe, eu vou esperar, porque daqui 2 anos ele sai. Tudo bem. Então, eu posso ignorar. Às vezes, pessoas têm essa mentalidade. Então, eu gostei muito desse quadro. Acho que eu não fiz isso de uma maneira bastante organizada, mas eu aprendi. Eu gostaria de ter visto isso 15 anos atrás, para organizar meus pensamentos, e talvez eu seja mais organizado e com mais impacto no futuro, pensando nessas 4 opções de liderança. Mas sabendo qual opção você precisa nessa situação, é importante. E pense no seu departamento. Pense na sua gente agora. Você tem alguns que são da quadro 1 e 2, são mais júnior, não sabe tanto. Mas você também, quando entra, tem aquele cara que está lá há 20 anos, não quer saber nada de você, da sua liderança, né? Então, pense bem e faz os ajustes necessários para ter impacto nesse lugar. Agora, o próximo slide, não sei como passar para o Peter Drucker. Claro, ele é o crânio realmente de ser o líder. Todos nós já lemos seus livros. E eu tive a oportunidade de ler esse artigo agora, de novo. Então, antes que começamos no dia a pensar como vamos liderar problemas que eu tenho na minha organização, vamos começar com nós mesmos. Vamos começar com nós mesmos. Porque ele fala que tem que gerenciar o self. Esse foi o quadro anterior. E eu tinha que fazer isso, preparando para isso. E as perguntas que ele faz são, primeiro, que tipo de líder você é? A questão não é, você tem que ser assim, você deve ser assim. Líderes são diferentes, não são todos mesmos. Tem Condi Rice, ela era minha chefa, como secretária de Estado. Ela tinha um certo perfil. Colin Powell tinha outro perfil, gerente, general, muito disciplinado. Mike Pompeo, que era meu chefe até há pouco, ele foi muito diferente, fala em voz alta. Então, não é que você tem que ser assim, mas tem que começar sabendo quem você é. Que tipo de líder você é. Todos nós temos chefes, muitos chefes. Esse líder foi assim, esse foi assim. Então, a primeira pergunta. Você com caneta na mão, que tipo de líder que eu sou? Quais são as 3 características do meu liderazgo que são mais atuais, mais conhecidos, onde eu sou bom? Então, escreve aí. 30 segundos, escreve. Onde estou bom?
quais são as características que eu sou bom. Não tem que ser humilde. Esse não é o lugar. Não sou bom nada. Não. Você é muito bom. Ou não estará sentado, não está sentando aqui. Tem algumas coisas. Eu sou bom. Isso é bom saber. Porque daí ele fala, é bom trabalhar, melhorar onde você é bom. Eu sou bom em algumas coisas. Eu sou bom na área de comunicação, de visão. Como líder, essa é uma área onde eu sou bom. Ótimo. Ótimo. Eu também sou bom em criar antecipação e ânimo dentro de equipe. É isso eu sou bom. Estou falando de mim mesmo. Tem outras áreas onde eu não sou bom. Uma área em que eu não estou bom, eu não sou engenheiro, eu não posso criar os 15 passos necessários para chegar e montar uma nova coisa. Eu não tenho essa mentalidade, eu não tenho essa habilidade de criar isso. Então, eu não sou a pessoa certa para fazer isso para o presidente. Então, eu preciso de alguém ao meu lado que é bom nisso. Líder não é uma pessoa completa, com todas as habilidades. É bom reconhecer quem você é como líder e melhora esses aspectos na sua liderança. Ele fala, muito interessante, que é real na minha vida. Se eu gasto muito tempo tentando ser esse, vou dizer, engenheiro de processos, eu posso entender melhor? Ótimo. Eu posso ler um livro? Ótimo. Nunca vai ser a força da minha liderança. Então, por que gastar tanto tempo nele? Eu quero especializar e focar nas áreas onde eu sou bom. Eu gosto dessa liberdade de pensar assim e não sentir mal que eu não sou aquele líder. Isso é bom saber. Pensando em como é que eu trabalho, como é que eu sei se estou tendo um impacto? Eu acho que estou tendo um impacto aqui. Mas meus 3 tenentes, que têm a coragem de falar comigo, onde estou fazendo bem e onde estou fazendo mal. E, através do tempo, você vai ficar conhecendo como eu estou, como líder, conseguindo o objetivo. E, às vezes, somos autodecepcionados. Eu acho que estou bom nisso. Meus tenentes não estão dizendo isso. Por que isso? Eu sou certo, eles errado ou o contrário? Tem que ser honesto. Tem que ser honesto com você mesmo, para aprender. E não para de aprender. Eu tenho 59 anos. Eu espero que não estou parando de aprender sobre a mim mesmo como líder. Porque eu quero liderar muito mais na vida. Então, e por último, quais são os seus valores? Agora, muitas pessoas falam sobre valores de uma maneira que parece a mim, desculpe dizer, ingênuo. Meus valores são esses, porque eu quero que você ache que eu sou um homem de valores. Então, eu coloco todos aí, mas realmente, quais são os 2 ou 3 valores que você valoriza mais no seu trabalho? Pense bem, escreve aí. Quais são os 2 ou 3? Quais são os 2 ou 3 valores que você valoriza mais? E não tem uma resposta errada, mas você sabe, você mesmo, o que você valoriza no seu trabalho e o que você está exigindo dos seus colegas. 2 ou 3. Para mim, só para ser transparente, eu acho que Robertson falou sobre transparência, é transparência. Esse é um valor que eu tenho no meu trabalho. Agora, eu conheço muitos líderes que não são transparentes, são introvertidos, não quero mostrar meu coração. Tudo bem, isso não é mal, é só uma diferença de valor.
Mas é bom saber quais são os seus valores e comunicar isso para o pessoal que você está liderando, porque eles querem saber dos seus valores também. É difícil, às vezes, quando seus tenentes não têm os mesmos valores, mas você é o líder, você tem que transmitir. Então, é bom auto-entender. E este momento não é tarde demais para melhorar o seu auto-entendimento. Isso vai ajudar você como líder. Então, é um momento de refletir um pouco de como é, usando os valores que eu valorizo, sabendo onde eu já tive impacto e as áreas naturais onde eu estou forte. Como eu posso concentrar aí, realmente me aplicar e não ficar como eu já fiquei muito na minha vida como líder. Eu preciso fazer isso. Autocriticando, mas sem entendendo muito bem que eu não preciso ser líder como Condi Rice, como Colin Powell, como Mike Pompeo, como Steve Jobs, que líderes são diferentes. É bom saber qual tipo de líder você é e seja o melhor nesse tipo de liderança. Estou olhando o meu cara de lá, ele faz isso tão bem, eu não. Michael faz coisas que eu não faço como líder. Muito bem. Tá bom, eu vou querer aprender, incluir, mas nunca vai ser a área onde eu vou ser o melhor. Então, antes de pensar em eu preciso mandar assim, eu preciso mandar esse jeito, organizar aqui, é bom começar o dia pensando em que tipo de líder que eu sou. E esse artigo de Peter Drucker dá para você a permissão de concentrar onde você está forte e mostra que essa é a melhor maneira de melhorar sua liderança. É um bom começo. É um bom começo. E não é tarde demais para nós que somos de um pouco mais de idade, para entender que vamos enfocar aí e vamos melhorar nosso impacto com nossos grupos. Vou usar isso também como introdução para dizer que eu estou ansioso para esse dia, para eu aprender. Primeira vez que estou sentado com meu amigo, para ele é o esperto tudo isso, eu pratico, ele é esperto. E eu vou aprender. E eu espero que eu vou melhorar. Pelo menos 1%. Seria melhor ser 10%, mas vou começar com 1%. E isso vai ser um retorno que muitos outros sábados eu fico aí assistindo futebol. Alguém falou para não falar de futebol. Mas futebol americano, tá bom? Isso vale. Mas esse é um sábado onde nós estamos investindo. E é para a glória de Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você. Eu vou passar a palavra de novo para o meu amigo Michael. Vamos só, então, usar os últimos minutos só para concluir essa primeira sessão, para saber se vocês têm algumas perguntas para fazer. E aí, você pensa nesse material que você recebeu e também pensa no material sobre o Peter Drucker, para tentar entender como é que você se gerencia pessoas, departamentos, organizações. Quem quer fazer a primeira pergunta? O artigo, justamente esse, ele fala bastante de a gente desenvolver o que nós somos bons. Não precisamos atacar todos os nossos pontos fracos, nossas deficiências. Mas tem uma margem aí que você precisa se desenvolver em outras habilidades que você não tem. Para mim não ficou tão claro, eu queria te ouvir sobre isso, esse ponto de o quanto que vale gastar de energia em pontos fortes e o quanto em desenvolver outras habilidades. Esse constante desenvolvimento, essa necessidade da gente aprender novas coisas com um mundo que está em constante transição. Era essa a minha pergunta. As pesquisas dizem hoje que nós precisamos dedicar a maioria do nosso tempo
com as nossas melhores habilidades, no que nós somos fortes. Não só trabalhar com a parte que nós não temos tanta força, mas em todo o nosso portfólio, para a gente conseguir, assim, trazer a nossa força para a mesa. E aí, a perspectiva de Blanchard e Peter Drucker, elas se combinam. Não significa que você vai ser sempre bom no que você faz. Existem partes do nosso trabalho que a gente não gosta. Mas nem sempre no seu papel você consegue fazer tudo super bem. Nos 20 últimos anos, o que a gente entendeu com relação à liderança é que quando você trabalha com as suas habilidades, que você trabalha melhor, se você continuar desenvolvendo elas. Isso tem a ver com um alinhamento para que você entenda como é que você possa trazer sucesso ao longo da sua jornada. Eu não vou me alongar, pelo menos eu pretendo não me alongar. Tenho uma tendência a ser prolixo, mas eu vou ver se eu me controlo aqui. Quando você abordou a questão dos 4 Hs, não é? Da liderança, não é? Cabeça, coração, hábitos, eu fico a pensar, quando eu penso no modo de Jesus proceder, na questão da empatia. Porque, vou falar uma obviedade, não é? Mas a liderança, ou a forma como as organizações são lideradas, sempre se pensa muito em números, não é? Indicadores numéricos. Não é uma palavra minha, mas é a quantofrenia. Não é? E aí eu gostaria que você falasse algo, compartilhasse conosco sobre a questão da empatia. Porque eu penso que todo líder, ele pode até achar que ele está liderando robôs, né? Máquinas, processos, e é uma verdade. Não? Mas, e o ser humano? Não? Aqui somos, não? Temos máquinas, TVs, microfones, está tudo funcionando muito bem, costuma funcionar tudo bem aqui no Mackenzie, graças a Deus, mas todos somos humanos. Então, nessa perspectiva da empatia, se você puder dividir alguma coisa conosco, eu te agradeço. Empatia é uma característica muito importante da liderança e é importante para os líderes trazer momentos intencionais de exercício de empatia, de cabeça e coração. No meu trabalho, eu descobri que muitas vezes ao longo do ano eu tive oportunidade de pregar no meu campus. E usei esses sermões como momentos para que as pessoas pudessem escutar o meu coração. Eu contava histórias de dificuldades, de dor, de esforços. Tentava me colocar de uma maneira mais humana para que eles pudessem ver em mim alguém com os quais eles poderiam se simpatizar. Isso é importante no momento de liderança. Você tem que trazer um momento, trazer esse tipo de momento para as pessoas, para que as pessoas consigam se colocar no seu lugar. Essa postura empatética é importante para esse momento. Um ponto muito bom. Michael, um dos pontos que o texto traz, né, para que a gente entenda quais são os nossos pontos fortes, né? Ele fala sobre o receber feedback, pedir e receber feedback. No Brasil, a gente tem uma cultura muito da camaradagem, né? E nem sempre as pessoas se expressam verdadeiramente como deveriam, ou pontualmente, de modo agudo, né? Sem ser, obviamente, rude, não estou falando nesses termos, mas falar aquilo que precisa ser dito, né? E nesse ponto, muitas vezes, é uma das coisas que o texto também traz, que às vezes a gente acha que é bom em alguma coisa e as pessoas nos olham absolutamente diferente, né? E a gente fica, puxa vida, eu acho que sou bom nisso, mas não sou bom nisso? Será que sou bom nisso ou não sou bom nisso? E a questão do feedback, muitas vezes, não vem como nós esperaríamos, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre essa questão de como entender, ou como até mesmo pedir um feedback efetivo para que a gente possa entender esse ponto que eu acho que é bastante relevante dentro do texto. Obrigado. Yes.
É um ótimo ponto. Provavelmente a melhor maneira de lidar com isso é fazer um cronograma mais regular para você ter aquelas conversas difíceis. Algumas vezes durante o ano, o supervisor se encontra com os membros da equipe e diz para ele, olha, está indo bem isso aqui e não está indo bem isso aqui. Eu acho que é importante nesse momento de conversa trazer tudo isso como pergunta e resposta e não diretamente um discurso, sabe? Nesse meu novo trabalho, faz 2 meses que eu estou nessa posição. Eu comecei dia 16 de agosto, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo no serviço. E nesse tempo eu já descobri que ajudou para mim quando eu pergunto para as pessoas com quem eu trabalho, como é que está a sua relação de trabalho? Você acha que eu estou liderando você, gerenciando você de uma maneira efetiva? Estou trazendo o feedback que você espera? Eu acho que quando o líder faz essa pergunta para o seu liderado, ele abre uma porta para que essa pessoa que você lidera receba o feedback também. Porque aí você consegue escutar as pessoas. Eu gosto desse calorzinho e desse afago que essa pessoa, que esses brasileiros têm. Eu acho que é importante nessas empresas todas. Claro, os KPIs, os indicadores são importantes. A gente tem que conseguir falar sobre isso de uma maneira natural. Se a gente colocar isso mais ritmado ao longo do ano, distribuir mesmo, talvez 2 ou 3 vezes por ano, para dar feedback específico. Quanto mais você faz isso fazer parte da rotina, mais fácil vai ser para você conseguir ter um relacionamento de mentoria. Num país, numa cultura que é indireta, como receber feedback direto? Eu sempre tive esse problema. Eu lembro no curso de como ser embaixador, a primeira vez que eu fui embaixador, o palestrante falou, parabéns, agora que você é embaixador, você é bonito e todas as suas piadas são engraçadas. Porque as pessoas sempre vão rir nas suas piadas, bom ou mal, e você é bonitão. E é certo. Como estou fazendo? Embaixador, está tudo excelente, você é o máximo. Estou gostando de tudo. Muito obrigado. Mas com isso não aprendo nada. Não é? Porque eu sou perfeito. Que não é a verdade. Então, eu aprendi uma coisa. Como fazer. Duas coisas que funcionam nas culturas indiretas. Tá bom. Meu amigo não vai falar nada mal de mim. Tá bom. Ok. Por favor, fala 3 coisas que você gosta que eu estou fazendo. Eu gosto quando você faça isso, faça isso. E uma coisa onde eu posso talvez fazer melhor. Não sei não, uma coisa. Eles começam com uma coisa que é quase, não é uma coisa mal, né? É quase uma coisa boa, né? Mas eles começam a entender que você está sério. E depois, quando eu tenho minha reunião de equipe, essa é minha equipe dos líderes, eu fiz isso mesmo nas embaixadas. Eu diria, olha, eu recebi um pouco de feedback que me ajudou muito. Que quando eu estou falando sobre um tema, não é muito claro. Então, eu vou trabalhar em ser mais claro nesse aspecto. Então, todos vocês ouviram, minha equipe aqui, que eu quero aprender a ser melhor. E se uma pessoa falou para mim isso, se você falou isso para mim, todos eles já sabiam que eu não era claro quando eu estava. Então, você começa a criar uma cultura mostrando que você, como líder, quer esse feedback. E eu digo, eu recebi muito feedback depois de um certo tempo, que eles me perceberam como alguém que pode receber. Não vai ser imediato. Mas eu sempre gostei dessa fórmula de 3 em 1. Porque pessoas gostam de dizer para mim 3 coisas que eu faço. Líder, você é ótimo, né? Mas abre o espaço para aquela coisa onde eu posso melhorar. Isso tem me ajudado muito na minha carreira.
Nós acabamos de fazer um exercício aqui, eu e o presidente, e obviamente que ninguém é ingênuo aqui na organização para entender a dinâmica que existe entre o chanceler e o presidente. Historicamente, nessa instituição, você teve 3 modalidades típicas. O chanceler querendo mandar no presidente, o presidente querendo mandar no chanceler e eles dois brigando. São as 3 modalidades típicas da relação de chanceler e presidente. Então, resultado, nós estamos tentando criar uma relação que é o seguinte, eu sou o espelho para ele e ele é espelho para mim. E isso não é algo tão simples, né? Então, o que é que nós fizemos aqui? Eu fiz aqui, achei excelente, excelente isso aqui, porque nos ajuda a focar naquilo que sai logo, rápido, né? Porque se você coloque as 10 características da liderança, aí você começa a enrolar, aquela coisa toda. As 3 primeiras é tipo assim, sai, né? Então, eu coloquei, e aí não tenho problema de compartilhar com vocês, comunicação, mobilização, capacitação e mentoria. E quais são as coisas que, para mim, são valores? Lealdade, sinceridade, comprometimento, /dedicação. Aí, nós estamos trabalhando juntos, né? Eu, em 2020, assumi a chancelaria e o presidente chegou agora, no meio do ano. Aí, ele colocou as dele. Não sei se ele vai querer falar, mas eu falei as minhas. E aí, o que é que acontece? Eu peguei e mostrei para ele. E aí, ele pontuou algumas coisas para mim. E aí, passou o dele para mim. E como ele é mais moderno do que eu pude escrever na lousa eletrônica dele do iPad e escrevi o que ele colocou. Só que eu fiz em 2 análises. Eu coloquei setinhas para cima, setinhas para baixo e setinhas do lado. Na verdade, para baixo não teve nenhum, né, presidente? Só teve assim, setinhas para cima, do tipo assim, concordo, vejo você assim. Setinhas do lado, mais ou menos. E aí ele pediu uma segunda análise, né? E ainda mais pediu porque disse assim, já que eu estou com um psicólogo de lado, eu vou aproveitar e fazer a consulta inteira. Não me pagou ainda, diga-se de passagem, né? Quer dizer, eu ainda estou, ele ainda está devendo. E aí eu tive que escrever embaixo aqui, em vermelho, e aí ele já me deu um feedback. Mas aí a gente, nessa coisa de espelho um para o outro, ele diz assim, eu acho que a gente tem que aproveitar uma segunda sessão para aprofundar mais esse ponto. Então, essa coisa de feedback tem a ver com transparência, com vulnerabilidade, porque se não houver, não há liderança. We'll make this the last comment Nós before we'll vamos take a fazer quick esse break. último comentário e nós temos um intervalo. Dr. Michael, embaixador Chapman, achei muito interessante a fala sobre, principalmente, que não existiria, digamos assim, um tipo específico de liderança, né? Cada um pode adotar o seu, e é uma coisa que sempre, ao longo dos últimos anos que eu me interessei sobre o tema, sempre ficava apreensivo. Não, olha, só aquele tipo de liderança bacana, funciona, esse outro funciona. Eu não tenho muito esse perfil, meio ditador, não sei. Existe estudo sobre tipos de liderança, clássicos, né? Então, a liderança mais autocrática, mais democrática, mais liberal. E também, mais recentemente, se discute muito a liderança situacional, que você poderia oscilar entre esses 3 tipos de liderança. A minha pergunta, concretamente, é a seguinte. À luz do que a gente está estudando, uma liderança baseada nos valores que Jesus nos ensina nas Escrituras, como a gente saber em que momento transitar? Porque a gente percebe que os 3 tipos de liderança têm espaço. Tá incendiando aqui agora, eu não vou fazer uma votação. Quem que acha? Mulheres e crianças primeiro o presidente e o chanceler, depois a Direx, como é que vai sair? Alguém tem que dizer, vai, e eu não vou perguntar para ninguém. Há algum tempo, eu estou falando com especialistas, com pró-reitores, e vamos discutir a criação de uma nova vacina, uma nova técnica. Eu não posso ficar pressionando e querendo. E aí, já cumpriu o prazo? Eu estou falando, olha, no meu diretor ali de ensino, pesquisa e inovação, se fizer o prazo amanhã... Não, a gente está pensando, e ele não cobra desse jeito, ele dá tempo para a gente fomentar. Em que momento e como transitar? Essa seria a pergunta para os nossos 2 palestrantes. Muito da liderança é ter uma boa capacidade de julgamento e entender quando você precisa mudar ou fazer uma transição dentro da organização com a sua equipe ou dentro da sua maneira de agir. O seu tópico é muito importante. Tão importante que nós vamos falar sobre isso na próxima hora. Então, você fez um excelente anúncio do que nós vamos falar na próxima sessão. Então, com a sua licença, eu vou te pedir para esperar e nós vamos voltar a falar isso
sobre isso na próxima sessão. Só mais uma pergunta, claro, sem problema. Não, é um pouco sobre a questão que o Salim colocou. Nós temos vários estilos de liderança, alguns já colocados aqui, mas fica sempre a questão de como fazer a comunicação. Como é que você, líder, se comunica com as pessoas que estão ao seu redor, com quem você trabalha? Então, para mim, e na minha opinião, a comunicação ela é absolutamente fundamental, porque você precisa ser entendido e, ao mesmo tempo, você precisa entender as pessoas com quem você trabalha. Então, esse processo de comunicação ele é absolutamente fundamental. Eu queria entender um pouco melhor de você, Michael, como é que vocês trabalham e qual a sugestão que você dá a respeito desse assunto. Obrigado. O trabalho do líder é ser o chefe de repetição, o que significa que você vai dizer a mesma coisa de novo. Drew Faust was the president of Harvard University. O presidente da Harvard, uma presidente de Harvard era historiadora e ela dizia que quando você é um acadêmico, seu trabalho é dizer uma coisa tão brilhante, tão intrigante, com uma perspectiva tão fantástica que você diz uma vez e isso vai ser a sua grande contribuição como uma acadêmica, mas como líder, o seu trabalho é repetir a mesma coisa milhões de vezes. Então, comunicação significa ser claro, ser facilmente entendido. Tem um psicólogo cognitivo, Howard Gardner, diz que você tem que comunicar com uma mente de 5 anos. O que significa que quando você é um líder, você deve comunicar ideias de uma forma que uma criança de 5 anos entenda. Isso insulta nós que somos acadêmicos do ensino superior. Você tem que ser capaz de comunicar de uma forma que todo mundo entende, independente de que nível da organização ele esteja. O problema, a dificuldade é que, como líder, você tem que encontrar sua própria voz, seu próprio ritmo de comunicação. Então, a minha dica como Todd é que talvez ele tenha maneiras diferentes de comunicar, com frequências diferentes por semana, por mês. E num lugar como o Mackenzie, que é tão grande, talvez o desafio seja que você tem muitas pessoas comunicando em muitos momentos, e o problema é passar a barreira para que as pessoas te ouçam. E muito disso tem a ver com relacionamento, ajudar as pessoas a ver quem você é, mostrar um